Mais um excelente jogo do Cruzeiro. E dessa vez um jogo diferente. Se contra o Grêmio, contra o Sport, contra o Bahia, contra o próprio Flamengo, que tinham sido atuações gigantes do Cruzeiro. Ofensivamente, dessa vez foi uma atuação gigante do Cruzeiro defensivamente. Contra um adversário dificílimo, que o Cruzeiro tem um retrospecto muito negativo, o melhor time brasileiro da Copa do Mundo de Clubes, que voltou com muita moral para o Campeonato Brasileiro, contra um time, contra um estádio onde o Cruzeiro não ganha. Desde 2008, contra o Fluminense, o estádio que o Cruzeiro ganhou uma vez, apenas em 2018, o novo Maracanã, no jogo contra o Flamengo, e o Cruzeiro com esses problemas, com essas adversidades que jogavam contra nesse jogo de hoje, e conseguiu superar todas. E não foi uma atuação brilhante do time ofensivamente como foi em outras oportunidades, com o Cruzeiro amassando lá na frente, com o Cruzeiro fazendo 4, com o Cruzeiro fazendo 3 gols, mas uma atuação brilhante e muito sólida da defesa do Cruzeiro, e o Cruzeiro mostrando as suas melhores qualidades. Principalmente o fato da pressão ao portador da bola, cortar as linhas de passe do time adversário como o Cruzeiro vem fazendo. Isso é uma marca do time do Leonardo Jardim, uma marca que aparece nesse Cruzeiro e que aparece muito bem, que dá muito valor para esse trabalho, que dá muito valor para esse time, que faz exibições como a que o Cruzeiro fez no Maracanã contra o Fluminense, de gala, tá? E aí, quando a gente fala de exibição de gala, a gente fala do camisa 10 do Cruzeiro, a gente fala do Matheus Pereira, mais uma vez, com 2 atuações, com 2 assistências na conta. Se a gente fala de grande jogo do Cruzeiro, a gente fala de grande jogo do Matheus Pereira. 2 assistências contra o Grêmio, 2 assistências agora contra o Fluminense. De novo, é o cara que move esse ataque do Cruzeiro. Eu já não sei mais o que dizer para o cara que critica o Matheus Pereira. O que esse cara quer do camisa 10 do Cruzeiro? O que ele precisa mostrar mais do que ser esse meia cerebral que o Cruzeiro tanto precisa? Se o Cruzeiro tem um histórico, uma característica de ter um camisa 10, o da geração é o Matheus Pereira, que joga tão bem, que move esse ataque do Cruzeiro, que move as correntes, que cria os gols. É ele que criou o primeiro gol numa jogada individual, chamando para receber um pouco mais próximo do meio-campo quando o Lucas Silva tinha a bola, buscando a jogada individual, tentando uma finalização bloqueada. Matheus Pereira não descansa, pressiona, atua na melhor característica do Cruzeiro, a pressão, que ele faz muito bem, que o Matheus Pereira é muito dedicado nessa pressão. Rouba a bola, cria uma outra finalização, o Fábio defende muito bem, escanteio, Matheus Pereira cobra na cabeça do Fabrício Bruno. Cria a jogada, cria a finalização, ganha o escanteio, cobra o escanteio, dá assistência para o primeiro gol do Cruzeiro. No segundo gol, recebe um ótimo passe do Fagner, que rouba a bola na defesa e vem carregando em bloco. 3 jogadores do Cruzeiro se movimentando muito coordenadamente, se movimentando muito bem. Recebe, faz a jogada, um passe incrível para o Caio Jorge só empurrar a bola para a rede. 2 assistências na conta do Matheus Pereira, o melhor em campo pelo Cruzeiro, que mandou no Cruzeiro nos momentos mais importantes. Por quê? Porque o Cruzeiro não teve a bola nesse jogo. O Cruzeiro abdicou da posse da bola, termina aqui com 30% de posse de bola em relação ao Fluminense, que tem 70%, mas o Cruzeiro que sabe jogar sem a bola, que o Cruzeiro que finaliza menos, bem menos, consideravelmente menos do que o time do Fluminense e sai com 2 gols feitos. Finaliza menos, mas finaliza melhor. E que, claro, conta com mais uma grande atuação do Cássio também. Cássio que está fora para o próximo jogo, um desfalque importante para o Cruzeiro, mas o Cássio fez uma partida esplendorosa pelo Cruzeiro, e mais uma vez, o Cássio que talvez teve muitas dúvidas no começo da temporada e até no ano passado, quando o Cássio chegou, se ele seria de fato o goleiro que ele foi pelo Corinthians, se ele ia conseguir ser no Cruzeiro, porque estava em baixa lá no Corinthians, já vinha de um tempo. E o Cássio, nesse ano, é o Cássio do Cruzeiro, mas é o Cássio do Corinthians. Pelo menos lembra um pouco aquele Cássio. Nesse jogo contra o Fluminense foram 7 defesas para salvar o Cruzeiro,
para dar a liderança ao Cruzeiro, que deu a bola para o Fluminense, que foi muito ameaçado pelo Fluminense, que finalizou 27 vezes, e dessas finalizações, 6 foram no alvo. O Cássio pegou todas que foram no alvo, o Cássio pegou todas as finalizações. Simplesmente uma atuação, mais uma atuação, porque o Cássio vem colecionando esse tipo de jogo contra o Cruzeiro, contra o Vasco nesse Campeonato Brasileiro, um jogo super importante para o Cruzeiro. O Cássio se apresentou muito bem. Contra o Vila Nova, aquele 3-0 do Cruzeiro, o Cássio se apresentou muito bem também. Foram talvez as melhores partidas do Cássio aí com o Cruzeiro nesse ano. E incrível, assim, incrível a partida do Cássio, é apenas isso que a gente pode dizer, salvando o Cruzeiro e colocando o Cruzeiro na liderança. Porque não são só os gols do Fabrício Bruno, o gol do Caio Jorge, as assistências do Matheus Pereira, mas também a solidez que o Cássio vem dando para o gol do Cruzeiro. E falando na defesa do Cruzeiro, um acerto gigante do Leonardo Jardim, que é dar essa chance para o Cauã Prats. Agora é fácil falar depois da vitória, mas eu já tinha falado isso antes e continuo com a opinião, e mesmo se o Cauã Prats não fosse bem no jogo, a opinião ainda seria essa, que o Leonardo Jardim acerta, que ele dá a moral, que ele coloca o garoto para jogar. Você é o nosso lateral esquerdo reserva. Mostra isso pro garoto que está subindo agora, que fez partidas boas pelo Cruzeiro já, e por que não dar essa chance para ele? Ah, mas era um jogo muito difícil. Mas é aí que o Cauã Prats mostra do que ele é feito. E é jogador de jogo grande. O Cauã Prats é um baita de um jogador. Baita, muito novo, já está no time do Cruzeiro, no time principal, e pode daqui a pouco, talvez, se o Kaique, que também é valorizado, ser vendido, o Cauã Prats pode ser o lateral esquerdo do Cruzeiro. Jogador de seleção de base, jogador muito experimentado no futebol de base, que está ganhando seu espaço, que está ganhando sua oportunidade agora. Grande momento do Cauã Prats, grande decisão do Leonardo Jardim, dar moral para o jogador. Isso é muito importante. Muito importante para o jogador ter confiança. Não é só em partida que não vale nada que eu vou jogar. Muito importante para o Leonardo Jardim ter feito isso. E a zaga Fortaleza, com Vidalba, Fabrício Bruno, atuações imensas dos dois. O Fagner muito bem também, dispensa comentários. O que o Fagner vem fazendo pelo Cruzeiro. Eu já tinha falado no jogo contra o Grêmio, o Fagner é o titular da lateral direita. Não tem por que não ser esse cara, porque até agora o Fagner não deu motivos para ele não ser o lateral direito titular do Cruzeiro. O Fagner entrou sempre muito bem, lembrando o Fagner do Corinthians. Se o Cássio está lembrando o Cássio do Corinthians, o Fagner também lembrando o Fagner do Corinthians. E é isso. Atuação excepcional do Cruzeiro, que mostra uma outra faceta. Não é o time brilhante lá na frente, mas o time brilhante lá atrás, digamos assim. E o time que consegue machucar o seu adversário, mesmo não tendo a bola, né? Então é muito importante o Cruzeiro mostrar isso. Ainda quero ver, e claro, né, a liderança do Cruzeiro, 3 pontos na frente do Flamengo, extremamente importante esse momento pro Cruzeiro também. Eu ainda quero ver como que o Cruzeiro vai se comportar contra times que ele vai tentar dar a bola e esse time não vai aceitar. Sabe, eu acho que esse jogo contra o Juventude, próxima partida, é uma grande amostra disso, que eu preciso ver do Cruzeiro, para ter mais confiança ainda. Então, esperando agora esse jogo contra o Juventude para poder entender como o Cruzeiro vai reagir nesses momentos. Porque eu quero ver isso. Contra os times grandes, o Cruzeiro foi bem. Ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, ganhou do Bahia, ganhou do Fluminense, e agora ganhou do Grêmio, ganhou do Vasco, empatou com o São Paulo. Agora eu quero ver o Cruzeiro contra os adversários da parte de baixo da tabela. Por mais que o São Paulo e o Vasco sejam adversários da parte de baixo da tabela, e o Grêmio, de certa medida, também. Beleza? Então, por hoje é só, né? Fica aí com a euforia da vitória, com a euforia de uma boa atuação do Cruzeiro. Quero saber também de vocês, nem pedir, né, para se inscrever, para compartilhar o vídeo, para dar o like aqui, para deixar um comentário antes, né, no início do vídeo, como eu deveria ter feito.
não fiz dessa vez, mas estou fazendo agora no final do vídeo. Então você que assistiu até aqui, se já é inscrito, compartilha esse vídeo com alguém que ainda não conhece o canal. Vem cá, vamos conhecer, vamos falar aqui um pouco do Cruzeiro, com análises, com informações, com tudo que a gente puder falando aqui todo dia sobre o Cruzeiro. E deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, o que você achou do jogo, o que você achou aqui do comentário. Vamos debater, vamos conversar aqui embaixo. A caixinha dos comentários é justamente para isso. E você que não é inscrito, se inscreve no canal, pô. Se inscreve no canal. E aí aquele cara que já é inscrito, ele vai mandar esse vídeo para alguém e falar, ó, se liga, se inscreve aí. E você que não é inscrito, você vai se inscrever e vai mandar também esse vídeo, beleza? Então é isso aqui, o recadinho, o pedido meu aqui para vocês, para a gente poder crescer esse canal, poder fazer isso aqui dar certo, porque tô gostando de fazer isso aqui, tô gostando da resposta, tá? De muitos aqui que eu tô tendo no canal. E é isso. Vambora, tamo junto, até amanhã, valeu!